Boa noite. Vou dar um minutinho e a gente já começa. Pronto. Boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Vou dar um minutinho e a gente já começa. O áudio tá ok para vocês? Então, tá ótimo. Só mais um pouquinho. Legal. Então tá bom. Dá mais 30 segundos, a gente já vai direto ao ponto para também terminar pontualmente, né? Então vou tentar não passar das 8 horas, né? É dia de semana, então tá todo mundo meio corrido, eu também volto para as consultas, então vou tentar ser o mais breve possível, né? E adiantando algo, né? Deixaria as perguntas para o final, se possível, né? Se tiverem dúvidas ou alguma questão, para eu dar conta de falar algumas coisas primeiro, né? E aí, mesmo que não dê tempo, a gente pode, enfim, combinar uma outra live só para tirar dúvida, né? Hoje é realmente um encontro, vamos dizer, de apresentação, né? Hoje é quando realmente ganha asa, né? Um projeto bastante desejado, né? Bem desejado, né? Diria e posso adiantar que tem pelo menos ou quase 20 anos que eu desejava esse projeto, né? Isso é uma curiosidade, né? Mas foram necessários desses 20 anos, 15, vamos dizer, de acumulação de material, de aprendizado, enfim, né, de experiência para dar conta, né, de sustentar, né, esse projeto que no fundo ele é bastante audacioso, né? Então isso eu não nego, o próprio título deflagra isso, né? Tem um finalmente no título que é muito associado a uma espécie de canseira, né, na condição de leitor. Então foi preciso muito tempo, né, para gestar isso, a ideia primeiro, né, e aí na sequência foi preciso também muito empenho nos últimos 6 anos, né? Aí sim, de reunião de material, né, busca por material, que foi muito complicado, né? E as traduções, a tradução foi um trabalhão à parte, né? Esse trabalho não foi, essa pesquisa toda não foi feita com material que a gente tem disponível porventura aqui no Brasil, né? Todas as fontes, para não dizer, né, todas as grandes fontes desse livro, elas são de fora, enfim, o livro foi necessário, né, que eu trabalhasse com talvez 8 ou 9 idiomas, né? Então não foi um negócio fácil, né? E a gente não tinha, inclusive, as facilidades que a gente agora tem, né? Tradução, né, automática, foi tudo muito manual, né? Então o documento tem que descobrir, eu não tinha essa facilidade, ChatGPT, Gemini, enfim, essas coisas que agora chegam para facilitar muito o processo de tradução. Então, se o trabalho demorou 5 anos, precisamente, a escrita desse trabalho, né, o compilado todo eu colocaria 6 anos, né, foi pela dificuldade de tradução, né, aprender inclusive um idioma, e não aprender, né, mas ter como ler um idioma que deixou de existir, isso lá em final de 1800, por sinal, numa região da Alemanha, né? A escrita, inclusive, dos documentos, né, associados aí à família Freud, eles estão nesse alemão antigo, né, que não é um gótico e também não é um moderno, né, é um idioma neutro ali,
enfim, de passagem. Ele foi usado por um curto período. E compreender isso, para tentar entender, né, o que significava ali uma série de coisas, né, dados super importantes, por sinal, que resolvem uma série de questões, não foi nada fácil, isso eu garanto para vocês, várias madrugadas perdidas em função de ter que lidar com essas traduções, né? Mas, né, deixando essas curiosidades de lado, deixa eu me apresentar então, né, e dar o ok aqui formalmente para a gente começar, né? Essa live eu acredito que ela vai ficar gravada, né? Então, porventura alguém chegar, vai entrando, do contrário a gente precisa se manter dentro do horário, né? Então, prazer para aqueles que eu não conheço, aqueles que eu conheço, boa noite a todos aí, todos sejam bem-vindos, né? Eu gostaria de começar essa live de apresentação então do livro, né? Um projeto que ganha asa agora, muito bonito, eu acredito, fazendo alguns agradecimentos. É muito difícil essa epopeia toda, né? Ainda que ela foi encabeçada e desenvolvida por mim, mas foi necessário, né? Eu teria sendo muito equivocado se não desse, né, o devido obrigado, agradecimento a algumas pessoas. Eu não vou me estender aqui, né, porque alguns agradecimentos de cunho muito pessoal eu faço no livro, na abertura. Pessoas que me ajudaram no processo de formação, né, como psicanalista, né? Mas para o curso do desenvolvimento da pesquisa, né, foi indispensável, né, 3 figuras, né? Só antes agradecer vocês então de estarem aqui essa noite, né? Agradecer aqueles que já adquiriram o material durante a chamada pré-reserva, né, ou pré-venda, né? Me surpreendeu, inclusive, o número de mensagens que eu recebi nesse sentido. O pessoal mandava comprovante, enfim. É uma palavra sempre enfim, de reforço, de carinho, de incentivo, que é muito, muito legal, assim, eu acho necessário, inclusive, num mundo em que muitas vezes as pessoas não fazem esse tipo de coisa, elas veem o que está de errado e sinalizam só o errado e falam um pouco do bom, né? Então, eu realmente fiquei feliz com esse retorno que tive, né? E aí, as 3 pessoas às quais eu me referia, né, é uma que eu não posso deixar de falar, né? Uma mulher que mora na República Tcheca, uma historiadora, né, chamada Sabina Machová, né? Foi fundamental lá no começo do trabalho. Então nós estamos falando de 5 anos para trás, né? Trocamos muitas conversas. Ela seguramente vai ficar sabendo, né, desse agradecimento a público que eu falei, inclusive, que ia fazer para ela, né? Contribuiu muito, me ajudou, enfim, com tradução, né? Nós estamos falando de uma pessoa que mora na República Tcheca, né? A família do Freud, né? E a história do Freud propriamente começa na República Tcheca, né? Bom, até então a República Tcheca não existia naturalmente, né? Aquilo lá era Império Austríaco, né? E depois Austro-Húngaro, né? Então, legal ter uma pessoa que é de lá, né? E me ajudou então numa série de questões, né? Sabina, muito obrigado, né? Preciso agradecer um outro historiador, também tcheco, né, e seguramente o maior conhecedor da questão judaica, né? E é importante falar isso porque eu não sou judeu, né? Então foi preciso conhecer uma série de coisas da história desse pessoal, enfim, o tipo de crença, né? Mas esse cara, enfim, o historiador chama Daniel Baranek. Ele é um especialista, olha que legal, na questão judaica, né, do leste europeu, né, em meados de 1840 a 1860. Né? Então nós temos a sorte, um especialista, né? E lembrando que o Freud nasceu em 1856, no que hoje é então a República Tcheca, hoje ele seria tcheco, né? Mas enfim, tem esse historiador e ele sabe muita coisa, tem doutorado, uma série de publicações abordando a questão, né, desses judeus nesse local, nessa cidade, inclusive, nessa região em que o Freud nasceu. Então foi fundamental, né, conversar com ele uma série de coisas, né, tudo por e-mail, naturalmente, né, mas parece uma pessoa simpática também. Então fui agraciado, vamos dizer assim, e eu acho que é muito como um presente, né, do tipo de trabalho que eu resolvi fazer, né? A ideia é boa, o intuito é bom, então eu acredito que fui presenteado com boas pessoas, né, que acabaram cruzando o meu caminho, né? Então a Sabina é uma, o Dr. Daniel é outra, né? E interessante, isso fica como uma curiosidade, mas eu também preciso agradecer publicamente o Rabino, né, com quem eu também precisei conversar no curso aí do desenvolvimento do livro, né? Existe uma série de problemas que rondam
como está retratado o casamento, né, do pai do Freud lá em Freiberg, essa cidade que hoje é tcheca, né, chama Pribor, por sinal, né. Tem gente que acha que o Jacob, enfim, o pai Freud, um pouquinho antes do Freud nascer, ele se envolveu com uma mulher lá, ele casou e realmente sai o nome de uma outra mulher que não a primeira esposa em 3 documentos. Eu apresento esses documentos no livro, né? Mostro três registros tal, e tento explicar o que aconteceu. E então foi muito importante, né, ter o conhecimento de um rabino, né, que naturalmente me conduziu aí sobre como é que funcionam as coisas no que toca o casamento, né, e a separação, né, entre pessoas do judaísmo, né. Então o Freud vem de uma família judia tal, então super interessante ter essa troca, né. Então agradeço, né, ao rabino Levi Rabinovich, que também me auxiliou aí bastante nesse percurso, né. Eu não tenho como deixar de agradecer a editora, né, que sustenta esse projeto junto comigo, quando muitas editoras, inclusive, né, de colegas, enfim, da área da psicanálise, desacreditaram do projeto, muito em função do que me disseram, né, psicanalista brasileiro não gosta muito de história, quem dirá da história da psicanálise, né? Então, se fosse um outro livro, um outro tema, né, mais polêmico, alguma coisa assim, provavelmente abraçariam, né? Enquanto isso, a editora Apris, né? E lembra disso, Apris, tá? Não Apris, né? Nós estamos falando de um derivado, né, francês, né? Apris, né? Para o aprender latino, né? Então, para a gente seria algo como se fosse traduzir, algo como aprendi ou aprendemos, né? Essa é a proposta da editora. Então, que ainda continua me acompanhando, né? Ela vai naturalmente divulgar mais notícias agora sobre esse livro, isso vai para a imprensa especializada, né? Que realmente eu preciso dar o start, né? Só que a gente já trabalhou esse material, já está todo lá com eles, né? E aos pouquinhos então esse livro vai acabar ganhando, eu acredito, uma repercussão não só bacana, como merecida, né? A gente tem muita coisa legal nesse trabalho, né? Então, a editora eu agradeço, que está lá agora, inclusive, cuidando do e-book, né, da versão digital, né? Até agora a gente tem a edição, a impressão física, que por sinal ficou maravilhosa. Eu sou suspeito em falar, mas ficou muito bacana. Tá um tipo de leitura harmoniosa de se fazer, né? Então o texto, naturalmente, que eu tentei deixar convidativo, né? Não é um texto para especialistas só, embora, né, e essa foi a dificuldade, eu também queria que esse material todo reunido, muita pesquisa, né, também surpreendesse de algum jeito as pessoas que estão bem inseridas nessa área, né? Então, psicanalistas com experiência provavelmente vão tirar material novo daqui, esse é um convite que eu faço, né? Assim como a pessoa que nunca leu nada sobre Freud, sobre a sua história, né? Então, fiquem todos tranquilos, porque no final da história ele foi pensado para esses dois públicos. É claro, né, que a gente tem momentos do livro em que eu pego um pouco mais pesado, né, e aí talvez a leitura vai ficar um pouco cansativa, né, para quem não tem contato, vamos dizer assim, com a leitura, né, a literatura especializada, né, mas eu peço só um pouquinho de paciência, né, e também paciência porque esse é meu primeiro livro, né, feito, como eu disse, na melhor das intenções, mas que já vem também com uma proposta muito, né, ousada, né. E aí, enfim, fecho os agradecimentos necessários que eu preciso fazer, né? E aí eu me arrisco aqui a fazer outros 2 agradecimentos muito rapidamente, né? A pessoas que eu acabei conhecendo agora, que o livro já está em fase de processo final, né? Mas que, por sorte também, eu acredito, né, acabaram cruzando o meu caminho e o caminho dessa obra, né? E, em particular, porque vieram com palavras de muito incentivo, né? Então eu valorizo muito isso, né? Pessoas que incentivam umas às outras, e nós não estamos falando de poucas, enfim, de pessoas que têm uma pouca importância dentro da psicanálise, né? Nós estamos falando de um dos maiores biógrafos do planeta na atualidade, né? Então eu, enfim, por outros motivos, né, e por conta de uma publicação do livro desse, né, em inglês, chamado Roger Willoughby, né? Daqui a pouco eu vou apresentar a obra dele aqui no Brasil, enfim, tô empenhado nesse trabalho, enfim, de mediar, né?
E, enfim, por N razões, ele acabou sabendo, né, da publicação, de como tudo finalmente começou, se interessou e, mais interessante que tudo, leu. Né? Então é interessante porque esse livro, e o primeiro leitor, vamos dizer, especializado dele, não foi ninguém menos que talvez o segundo maior biógrafo do planeta na atualidade, né, que pesquisa as origens de Freud. Né? A gente tem um alemão, né, chamado Christogel, que é, para mim, o maior de todos. A gente tem o Adam Phillips, um americano, mas enfim, o Roger Willoughby, ele se encaixa seguramente, para mim, como segundo, né, ou terceiro no máximo, biógrafo do planeta. E esse cara leu esse texto. Né? Então eu traduzi isso há uns 3 meses atrás, né? Mandei para ele, e enfim, a recepção dele, mais do que a educação, porque não é por educação que ele fez isso, né? Ele foi crítico quando precisou ser, né? Mas o que eu achei bonito, enfim, ele disse no final de uma conversa nossa: André, eu gosto da direção que esse livro vai. Né? Então tem coisas que a gente ainda não descobriu e eu acredito que esse livro é um bom passo, né, para a gente descobrir, né, dados novos e indispensáveis para a história dos Freud, né? Não só do Sigmund Freud. Né? Então, com esse incentivo, ele tira, vamos dizer assim, uma espécie de caminhão, né, de peso das minhas costas, né, porque receber um elogio desse às vésperas da publicação, né, de eu tornar público, passar por esse rito, que para mim, enfim, vai marcar naturalmente a vida inteira. Né? Obrigado novamente por isso. Né? Mas receber então esse elogio foi e continua sendo também muito marcante. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial, depois vou mandar essa live para ele. Né? E, enfim, uma outra pessoa muito carinhosa, que também tive a sorte de acabar cruzando o caminho. Mas vê que interessante, graças a esse livro, que ele já está abrindo muitas portas, é uma mulher, enfim, ligada ao museu dedicado a Freud em Londres. Ela, inclusive, já foi curadora, é curadora, né, das exposições que tem lá. Ela, enfim, faz essa mediação, né, dos psicanalistas brasileiros que eventualmente estão no museu, né, do Freud em Londres, dando palestra, dando curso. Né? Então, enfim, um agradecimento também muito especial pelas palavras de incentivo. Né? E já tem um livro também que está reservado para ela, ela já sabe disso. Né? Essa semana eu posto no Correio. Né? Anna Spiller. E aí, enfim, fecho a cota dos agradecimentos, que se for realmente puxar a memória um pouco mais, eu vou preencher a meia hora que tenho. Né? E olha, já estamos com o horário corrido, mas só agradecendo. Né? Então, rapidamente, né? Nós estamos no dia 18, né? Dia em que nós temos aí o nascimento de 2 situações. Né? A primeira, como vocês sabem, então, né? O lançamento, né? E esse rito que para minha história vai ser um passo inesquecível, mas, né? 18 de agosto, gravem essa data, né? Não é só o dia que nasce o meu livro, é o dia em que nasceu também, e esse é um dado curioso, a mãe de Sigmund Freud. Então não foi à toa que eu escolhi essa segunda-feira, né? E a mãe do Freud nasceu, tudo indica, numa terça, né? Dia 18 de agosto, né? Há 190 anos. Olha que interessante. Né? Há 190 anos. Né? E aí, naturalmente, que eu quis fazer o casamento, né, entre esses 2 nascimentos, né? Mas para lembrar um pouco também dessa figura, levar essa informação para vocês, que eu acredito que daqui para frente também não esquecem mais. Né? Mas, enfim, não tivesse nascido Amália Nathanson, né, nesse dia, né, há exatos 190 anos, né? 1835 ela nasce, e ela é a primeira pessoa biografada no meu livro. Não teríamos Sigmund Freud, não teríamos psicanálise, não teríamos André psicanalista e muito menos, enfim, qualquer coisa que diga respeito a isso. Então, é muito legal, lembrem dessa data, tá? Embora o que não foi legal foi a maneira como essa mulher foi retratada. Né? E aí, naturalmente, eu me incomodei ao longo dos anos, lendo Peter Gay, lendo Elizabeth Rodinesco. Recomendo que todo mundo leia, né, as grandes biografias. Né? Mas, se vocês pararem, né, para reparar na maneira como o pai do Freud é retratado, né, como a mãe do Freud é retratada e como Breuer foi até hoje, né, a gente já tem narrativa consolidada para essas 3 figuras. Por isso que para mim é um desafio muito grande estar aqui de algum jeito, e lançar ao mundo esse livro, que ele vai confrontar essas versões. Né? Não porque eu desgosto
desses grandes biógrafos, né? Mas porque, enfim, eu vi como necessário, né, a gente melhorar um pouco essa apresentação. A gente sabe pouquíssimo sobre a Amália, pouquíssimo, inclusive só ela está envolvida em clichês, uma coisa um pouco, né, estereotipada, uma mãe dura, enfim, que amou o primeiro filho. Isso é inconcebível, assim, isso não pode estar nas biografias mais, de que ela amou Freud acima de todos os outros filhos. Ela teve 8 ao todo, né? Enfim, eu que conheço a Amália, o jeito dela, e convido vocês a conhecerem, né? Adquiram o livro, quem ainda não tem. Quem tem, dá uma olhada com calma. Primeira biografia, tá ali simples, tá bem escrita, tal, mas deem uma olhada um pouco nessa mulher, né? E ali eu explico inclusive essa questão, né? E confronto essa questão dela ter supostamente amado o primeiro filho, né? Mas enfim, aproveitando esse retrato ruim, né, sobre o Jacob, que era um cara fraco, covarde, e o Breuer covarde também, então Freud basicamente sozinho, né? Enfim, essa narrativa para mim nunca fez sentido, né? E sou psicanalista, então, né, a gente entende mais ou menos como é que as coisas funcionam, no que toca as nossas relações com as nossas famílias, os nossos familiares, né? Então, enfim, aproveitando esse meu descontentamento, vamos dizer assim, com o retrato feito, né, que eu gostaria, né, de aproveitar aqui o momento também para apresentar alguns objetivos rápidos e gerais, né, que eu tive ao criar, né, como tudo finalmente começou, né. Primeiro, como eu acabei de falar, né, não só o descontentamento, mas a minha intenção é denunciar, né, no bom sentido, tá, que é colocar em evidência. Se quiser trocar denunciar por evidenciar, tanto faz, mas é evidenciar, não só meu descontentamento, isso eu coloco logo na entrada do livro aqui, na abertura, né? Mas evidenciar os vários problemas que tem no que tocam essas figuras, né? Então esse é um livro que denuncia, em primeiro lugar, né? Na sequência, o meu objetivo é atualizar vocês, naturalmente, atualizar os colegas, enfim, trazer respostas, né? E, na sequência, um terceiro objetivo era criar uma espécie de degrau para que novas pesquisas, agora que eu vou chamar a atenção de boa parte das pessoas, eu acredito, esse é um intuito meu, chamar a atenção para essas três figuras, que a gente possa também orientar um pouco e esse livro sirva como uma espécie de degrau, né, para novas conquistas, novas respostas, né? Eu já consigo adiantar aqui que estou envolvido já com o recolhimento de mais material para a continuação desse trabalho, né? Então isso aqui eu espero que seja uma trilogia, né? Então também isso não contei para ninguém, estou contando a primeira vez aqui. E, mais interessante, hoje, durante uma parte do dia, estava já em busca de material, né? Então isso também já está acontecendo, né? Isso aqui não vai parar por aqui. Essas biografias elas são preliminares, né? Tem muita informação legal, mas está longe de ser uma biografia ou 3 biografias definitivas, como Peter Gay quis fazer, né, para o Freud. Então, a biografia definitiva, né? Ele escreve logo na capa, né? E eu não concordo com isso. Acho que a gente não consegue, inclusive se quiser biografar a vida inteira de alguém, né? Não dá em 600, 800 páginas. Você vai fazer um recorte, quer você goste ou não, e nem as pessoas teriam saco, inclusive, né, paciência para ler, né, uma biografia enfim, definitiva sobre alguém, né? Então, o meu caminho aqui é começar a abrir essa conversa, né? E no livro, então, que a gente tem agora falando especificamente sobre ele, né? Então são 3 biografias, cada uma vai compor um grande capítulo, né? Que basicamente, e gravem isso aqui é super importante, né? Onde eu tento assentar, né? Gerar base, né? Para o desejo de poder e de conquista do mundo que o Freud tinha, e ninguém soube até hoje, do meu ponto de vista, trazer resposta para isso. Nós temos centenas, milhares de biografias, maiores ou menores, do Freud, né, escritas, essas biografias, por pessoas que entendem realmente do assunto e foram atrás de documentos, né, e os outros que basicamente perpetuaram o que o Peter Gay falou, que a Rodinesco falou, enfim, né, Joseph Sagner, a gente tem René Glickhorn. Então a gente tem algumas pessoas, né, mas que realmente foram atrás de documentos, vamos dizer assim, leram os originais, como eu tentei fazer, inclusive, e eu apresento vários documentos na obra, né,
para não dizer 90%, 95% dos trabalhos biográficos que nós temos sobre o Freud, sobre a sua família, né, é baseado no que essas pessoas falaram. Então o campo, querendo ou não, ele é fechado. Né? Só que peraí, nós temos quase um século já, para não dizer um século, né, de história da psicanálise, dos Freud sendo produzida. Né? Então é muito tempo, né, e do meu ponto de vista falta muita informação sobre, né, os pais, né, e o mentor do Freud. Né? Bom, vamos lá rapidamente, tenho mais um pouquinho de tempo. Então, as 3 biografias, elas assentam a genialidade do Freud, o gosto dele por poder. Né? Para isso foi indispensável eu revirar um pouco o lado materno, que a gente já tinha dicas sobre esse lado materno, que o lado materno tinha prosperado comercialmente. E aí, enfim, o que eu descubro é que na realidade é muito mais do que isso. Né? Os familiares da Amália, mãe do Freud, né, eram pessoas ligadas a um gosto pelo poder absurdo, a ponto deles impactarem a cultura. Olha isso, né? Não foi o Freud que impactou a cultura moderna só. Nós estamos falando de avós, de tios, avós, né? Nós estamos falando de pessoas dessa, né, 2 ou 3 gerações antes do Freud, né, ligadas a temas de altíssimo impacto cultural. Né? Então, não só para a sua cidade, Brode, né, como para a região toda. Para vocês terem ideia, isso eu explico aqui no livro, né, os Nathanson, né, o lado materno da família aí do Freud, eles modificaram só o curso do judaísmo. Vocês imaginam uma religião milenar do tipo taoísmo, né, enfim, religiões milenares, né, e os Nathanson, no que toca o antigo leste europeu, né, que era uma região gigantesca, por sinal, você imagina que eles, por uma manobra muito inteligente, por sinal, eles fizeram parte, né, do judaísmo estava vindo de um jeito, e, enfim, os Nathanson, né, junto com várias outras famílias ricas da época, eles vão dar um jeito de modificar a maneira do judaísmo ser praticado em muitos lugares. Né? Isso é de uma violência para os ultra-ortodoxos, por exemplo, os judeus ultra-ortodoxos, né? Que, enfim, eu explico tudo isso aqui no primeiro capítulo, e para mim esse é o grande ponto, né, interessante, o ponto alto da primeira etapa desse livro. Né? Eu tentar mapear direitinho, né, de onde é que veio uma grande propensão que o Freud tinha para impactar a cultura. Poxa, ele teve isso 2 gerações. A Amália, a mãe, né, não tinha como gerar filhos que não quisessem impactar a cultura. Tanto que não foi só o Sigmund, dos 8 filhos que a Amália teve, que prosperou. Nós temos o Alexander, sobre o qual ninguém fala, que é o irmão caçula do Freud, o último, o 8º filho. Né? Ele foi conselheiro imperial, né? E pouco se fala sobre isso. Então é uma família muito propensa a coisa grande, essa coisa de impacto cultural. Né? As mulheres dessa família, 2 inclusive, prosperaram muito, né? Porque podiam uma judia para aquela época. Uma foi diretora de escola. Imaginem vocês, né, ser diretora de escola, né, naquela época, final dos anos 1800, né, começo de 1900. Né? Então, resumindo muito o que eu trouxe no primeiro capítulo, tem dados sobre a Amália, né, do lado pessoal, endereço, tem um problema lá que as pessoas não sabem do que ela faleceu muitas vezes, acham que foi de tuberculose, e não foi. Eu pego lá a certidão de óbito, né, que mostra inclusive lá que ela faleceu de outra coisa, e aí eu quero com isso também ajudar os colegas que forem produzir biografia daqui por diante, colocarem dados corretos. Eu li muitas vezes que ela tinha falecido de tuberculose. Ah, André, mas ela teve um problema no pulmão que foi crônico. Exato, teve, né? Mas também tem um outro negócio, um ganho secundário. Também, enfim, tem uma outra história junto com isso. Né? Então eu mapeio direitinho a vida da Amália nesse sentido. Né? Depois eu passo para a biografia do Jacob, o pai do Freud. Esse homem que as pessoas deram e dão ainda como um fracassado crônico. Né? E, enfim, eu vou me atentar à maneira como o Jacob pensava. Né? O mais legal de tudo, na minha visão, eu pego os primeiros 40 anos de vida do Jacob. Toda a biografia que a gente lê se preocupa com os 40 anos finais do Jacob, onde de fato ele não prospera comercialmente em Viena. Mas me parece que pouquíssimos autores quiseram dar realmente atenção, e para mim uma atenção que precisava ter dado, foi isso que eu fiz aqui, ao tempo dele, hoje, em Pribor, né, na antiga Freiberg, lá em 1840, quando ele se muda para essa cidade.
Então eu fui atrás de documentos, estou tentando descobrir uma série de coisas nesse sentido e apresento um retrato que faz, enfim, total sentido, né? Enfim, uma expressão que o Freud deixou soltar uma vez, e o Peter Gay falou isso na biografia Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, que o Freud, ele era filho de pais originalmente abastados, né? Então, enfim, ele deixou escapar isso. E aí os biógrafos vão dizer que não, isso daí foi um romantismo da parte do Freud, era neurose da parte do Freud, que queria ver o pai maior do que ele era. Eu vou dizer não, né? Peraí, lê os dados que eu estou apresentando aqui primeiro, né? Vamos resgatar alguns... enfim, eu consegui, em função de muita pesquisa naturalmente, né? Resgatar dados de comercialização, né? Na época de lã. Né? O pai do Freud era um comerciante itinerante e tal, e lidava com o comércio de lã. Né? E eu pego e consigo, enfim, resgatar uma tabela que foi construída graças, né, a um grande historiador que a gente teve nos anos 60, 1960. Né? Então eu resgato essa tabela, né, e, enfim, consigo mais dados, inclusive da participação do Jacob nessa cidade, né, inclusive para a qual eu quero ir. E o ano que vem, enfim, depois eu conto algumas novidades que estão acontecendo nesse sentido. Tem uma relação boa com o museu lá. A casa que o Freud nasceu virou museu. Estou contribuindo e contribuí esse ano, né, com uma grande pesquisa, aí, 70 páginas, muito rapidamente que fiz, para esse pessoal do museu. Lá vai ter uma exposição nova sobre o Freud, permanente. Me chamaram como consultor, né, especializado, enfim, graças a esse trabalho. Né. Mas, enfim, eu investigo como é que se passou esse tempo do Jacob, de 20 anos morando nessa cidade, onde ele foi bem aceito, muitas vezes, ele fez ótimos negócios, né? E alguma coisa para explicar também, porque que ele, que até então é dado como um pobre, um cara que nunca prosperou, casou com uma mulher de classe alta. Né? E aí eu vou e descubro uma série de coisas que eu acho que explicam melhor, né? O porquê que o Jacob, inclusive, foi escolhido. Para mim, o grande ponto, né, do segundo capítulo, fora eu retratar o caráter do pai do Freud, que era um cara muito pra frente, não importa o problema, ele vai. Tudo que a gente viu no Freud, no filho, a gente vê no pai. O filho é a cópia do pai. Na maneira de ser, de pensar, levava anão, o católico jogava, enfim, tem uma cena que traumatizou o Freud, mas enfim, que o Freud modificou o sentido. Quando o Freud era pequenininho, pequeno, ele tinha 11 anos de idade, ele lembra, né, que o pai contou para ele lá uma cena, e ele publicou, enfim, o Freud na interpretação dos sonhos, isso. Ele lembra que o pai dele contou para ele que em Freiberg, né, tinha um grupo de católicos que não gostava de judeu, naturalmente, pegou o chapéu, o gorro judeu dele e jogou na sarjeta. Né? E aí o Freud conta, né, depois na vida adulta, que perguntou pro pai, o que você fez? Né, esperando que o pai ia bater, ia brigar. O Jacob, incrivelmente, né, ensinando para o filho, né, essa interpretação que eu faço é inteiramente nova, inédita, eu acho que é muito acertada, mas enfim, combina muito com o jeito de Jacob. O Jacob pegou, olhou para essas pessoas, se abaixou, pegou o gorro, colocou na cabeça e foi embora. Né? Me falem se não foi isso que o Freud fez a vida inteira. Né? O Freud é muito mais parecido com esse pai do que ele quis contar para a gente. Né? Então é isso que eu entrego aqui no segundo capítulo. Né? Espero também que vocês gostem. Né? E, para fechar esse livro e a minha conversa com vocês, que até extrapolei já, são 8h04, mas eu vou terminar aqui rapidamente. O terceiro capítulo, eu foco naturalmente num homem que, enfim, hoje é marginalizado pelos psicanalistas. Né? O próprio Freud, inclusive, deixou escapar várias vezes que o Breuer, Joseph Breuer, um médico clínico e especialista em fisiologia, 14 anos mais velho que ele, Freud, né? E que na realidade foi o seu padrinho. Mas enfim, várias vezes o Freud deixou escapar que o Breuer era sujeito grande. E era realmente grande. Né? Nós estamos falando de um dos maiores médicos do Império Austríaco. Né? Então, tinha o Império Austríaco, aliás, austro-húngaro já, depois de 1865. Né? Enfim, você tinha a capital desse império, né? Que era Viena. E em Viena, enfim, acabou se virando um polo de medicina. A gente tem a Universidade de Viena, que é uma das mais antigas da Europa. Até hoje ela está lá, linda, inclusive. Tive a oportunidade de visitar. Né? Tem o busto do Freud lá. Né? Mas, enfim, grandes médicos iam para a capital imperial, vocês imaginam. Né? E a gente tinha um grupo, então, seleto de médicos, até mais ou menos 1875, 1880.
Né? O Freud, então, ele era adolescente, ele estava começando a vida adulta. E aí, quando ele começava, você já tinha o top 5 dos médicos, não só, né, da escola, da lendária escola médica de Viena, como desse Império Austro-Húngaro. Né? E quem estava lá? Josef Breuer. Então, muitas vezes as pessoas chamam ele de covarde, enfim, que ele não conseguiu acompanhar o Freud. Eu, durante muito tempo, comprei essa narrativa, né? E, enfim, me espantei com o que acabei descobrindo, né? E eu falo para vocês, esse homem, enfim, era um gigante, assim. Não era nada covarde, né? Se vocês pegarem, né, os estudos sobre a histeria, o livro que ele publicou conjuntamente com o Freud, embora a relação entre eles já tinha chegado ao fim. Se você compara, né, e esse desafio eu faço para vocês, quando você compara, né, a parte teórica do Breuer, né, um médico absolutamente experiente, lendário, sabia tudo de corpo humano, sabia muito de cérebro, né, ele não era um fisiologista fraco, que nem as pessoas falam, e você compara com a parte do Freud, olha, é de uma desigualdade absurda, assim, absurda. O que explica, né, por que o Freud colou nesse grande padrinho, né, por nada menos que 15 anos, ininterruptamente. 15 anos. Né? Os primeiros 15 anos da vida adulta do Freud, que foram, enfim, 15 anos muito difíceis, né? O Freud fez na companhia desse gênio, né, que levava o Freud para palestra, ensinou tudo que ele sabia sobre cérebro. O Breuer, as pessoas não sabem disso, começou a estudar dinâmica cerebral no final dos anos 1870. 1870. Né? Em 1870, o Freud é de 1856. Né? Então o Freud ele tinha acabado de entrar na faculdade. Né? E o Breuer já estudava, além de ser um gênio, já ter marcado o sobrenome dele numa descoberta científica, com 26 anos, quando o Freud tinha 12. O Breuer eternizava o sobrenome dele numa descoberta. Né? E esse cara, enfim, genial, com 26 anos, imaginem vocês descobrirem uma estrela hoje, poder batizar com o sobrenome de vocês essa estrela. Né? O Breuer fez isso no campo da fisiologia da respiração, né? Em função de um processo lá, enfim, de querer provar a autorregulação do sistema. Né? E depois o Breuer vai querer entender a autorregulação do sistema cerebral também. Essa é a parte que nunca contaram pra gente. Né? Enfim, o Freud cola, né, na figura do Breuer. Né? E aí no terceiro capítulo, então, apresento o Breuer, de onde ele veio. Ele teve um problemão, um trauma de infância horroroso, pelo qual ninguém tem que passar, pois o Breuer passou por esse trauma. Né? O pai do Breuer, as pessoas não sabem disso, foi um rabino conhecido internacionalmente, que o Freud, inclusive na adolescência, estudou e conhecia pessoalmente. Para mim, inclusive, tem uma semelhança. Não é à toa que o Freud se identifica com a figura do Breuer, que olha que interessante, era filho real de um pai grande. O Freud, ele era filho de um pai que teve um episódio grande. Coincidentemente, um episódio muito próximo ao seu nascimento. As pessoas falam do que o Jacob perdeu, mas nunca o que o Jacob ganhou. E ele ganhou muita coisa na condição de judeu, né, na condição de comerciante. Né? Então eu consigo fazer esse paralelo, inclusive. Né? E vou explicar naturalmente o que o Breuer fez para a medicina do seu tempo. Para vocês, enfim, para as pessoas poderem entender o que motivou o Freud, estudante e ávido por ser grande. Né? Ele queria, esse desejo de ser grande é dele, Freud, da família dele e tal. E aí fazia muito sentido tentar absorver o máximo que podia do Breuer. E o Breuer, gentilmente, é um cara muito legal, conversava com seus pacientes, por sinal. Né? O Breuer, enfim, modelou muito do nosso setting, da maneira do psicanalista atender. Isso também não entra na maneira do Breuer, do Freud se posicionar. Né? Mas enfim, e por fim, eu acho que o grande ponto, né, do terceiro capítulo, já vou fechar minha fala aqui, é mostrar o que o Breuer fez realmente para o Freud, né, e o porquê que o Breuer se separa do Freud. A gente tem a versão clássica de que, na realidade, o Breuer não acompanhou o Freud. E aí, olha, a gente tem um contraponto nisso. Eu vou cutucar essa história e vou questionar bem, porque eu vou trazer a versão do Breuer para essa história. Né? E eu garanto que qualquer um de nós, se estivéssemos na pele do Breuer, com aquele Freud, porque não é o Freud que a gente conhece de 1939, já velhinho, sabia tudo, não. Estamos falando de um Freud, puxa,
chato, complicado, difícil, cabeça dura, que queria provar as coisas de maneira bem inconsequente, enquanto o Breuer era um cara, enfim, que soube fazer ciência, soube inclusive fazer a ciência da mente. Tá? As pessoas acham que não, né? Mas teve não só a psicanálise que teve a contribuição dele, como teve a psicossíntese, né? Que é uma outra forma de compreensão, uma outra prática psicoterápica, enfim, também desenvolvida, né? Isso lá por suíços, né? No final enfim, no começo de 1900, né? Então mostra também porque que o Breuer se separou do Freud, né? E acho que com tudo isso estou dando uma baita contribuição. Novamente, peço que vocês, porventura, enfim, também tiverem um pouco de dificuldade com o texto, tenham paciência, volta, usa caderno, sabe? Façam as anotações de vocês. Mais para frente, assim que terminarem, me mandem as críticas, né? Me mandem os elogios, me mandem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, e naturalmente que tudo isso ajuda, né? Para a gente poder construir um caminho muito melhor, né? O livro, então, está feito, né? A largada está dada, agradeço de verdade, né? As mensagens de carinho, eu vou ler aqui uma por uma, né? Acredito que, 8h10 a gente passou um pouco do horário, mas só 3 avisos rápidos, né? Para quem é de Jundiaí, minha cidade, né? Aqui pertinho de São Paulo, vou fazer um encontro presencial para a gente conversar sobre o livro e poder fazer as dedicatórias. Se o pessoal gosta, enfim, pede dedicatória, vou lá fazer. Enfim, isso vai acontecer aqui em Jundiaí daqui 2 meses. Então tem um tempão ainda. Dá para se organizar com calma, né? Dia 18/10. Né? Nós vamos ter esse encontro aqui na Biblioteca Municipal, né? No auditório. E eu escolhi a biblioteca e não uma livraria chique, que eu poderia ter escolhido. Fui até atrás e tal, mas porque a biblioteca representa mais para mim. Eu comecei lá do público, dessa coisa difícil, e hoje, enfim, usei o auditório, inclusive para dar palestra, né, e começar a movimentar um pouco de psicanálise nessa cidade. Tudo isso deu muito certo, né, então eu também sou muito grato aos lugares que eu passei, às pessoas, né, com quem eu travei algum tipo de, enfim, amizade, inimizade. Tudo isso, no fundo, colaborou para a gente chegar até aqui, né, e hoje poder entregar um material muito legal. Então, põe na agenda aí. Eu vou retomar isso no Instagram, dia 18/10, né? Das 10 da manhã ao meio-dia. Né? Um encontro rapidinho, 2 horas passa voando. Ó, nós já passamos, né, 40 minutos aqui, quase 50. Então, a gente vai direto ao ponto e já vamos poder também conversar, vai ser bem legal. Né? Um outro recado rápido, a versão digital, né, do livro. Para quem for adquirir, eu peço paciência. Né? A gente está com problema de layout, eu estou consertando isso, não quero entregar um material ruim para vocês. Foi muito trabalho, foram 6 anos de muito trabalho para a gente agora, de repente, pecar no layout. Então não, né? E a editora muito pacienciosamente, está com calma, a gente está trabalhando. A versão impressa ficou perfeita, perfeita, né? Então recomendo, se vocês quiserem, né, peguem essa versão numa boa. Eu gosto, em particular, da versão física, né, a versão impressa. Então, de novo, povo do e-book, um pouquinho mais de paciência, tá? Depois com calma, a hora que sair, eu finalizar isso. Hoje falei que editora, então com calma aí eu mando, enfim, algum tipo de recado aqui no Instagram, tá bom? E, quem sabe, né, esse é o último recado, a gente pode vir a estudar esse livro. Né? Então, me ocorreu também de abrir um grupo de estudo muito rápido, alguns 3 encontros talvez, para a gente poder abordar. Isso é um plano que eu estou tendo, acho que vai ser muito legal. As pessoas gostam de estudar com, né, o autor normalmente, acho que é muito bacana. Eu já tive essa experiência na minha época de estudante, né, de formando em psicanálise, né, tive ótimos professores, aprendi demais com eles, lia o livro com eles, né, que eles escreveram. É uma experiência muito rica e já fica aqui uma espécie de convite, né, eu vou amadurecer certinho essa ideia. Quem tiver interesse pode me escrever aí no direct, tá? E obrigado, né? Eu vou novamente ler as mensagens, vou só fechar a live aqui porque preciso voltar também para os atendimentos. E, enfim, depois eu vou responder um a um, tá? Quem tiver alguma dúvida também, pode me escrever pelo e-mail, né? schulerpsicanalise@outlook.com. Então eu vou deixar o meu e-mail fixado provavelmente nas mensagens aqui do chat. Eu acho que dá, né? Da live, eu acho que dá para deixar.
Então eu vou deixar lá também. E enfim, é muito fácil me contatar se precisar de alguma coisa, tá? Boa leitura para vocês. Obrigado, carinho de vocês. Obrigado, o tempo, tá? E a gente vai se falando, tá? Um abraço, um beijo e tchau.